Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo um dos maiores empreendedores e advogado mais respeitado em todo o estado de Goiás e no Brasil, viu? Agora vocês vão saber quem é essa pessoa aí. Mas antes vamos falar dos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Nós estamos falando com a Adega Ramos, isso. Você que pensa em tomar um bom vinho, Adega Ramos, gente. Adega Ramos você vai ter toda uma consultoria para saber harmonizar a sua noite. E para você que está em dúvida, vou presentear alguém, a Adega Ramos também tem lá um sommelier que vai te orientar a presentear. Sim, vinho pode ser presente. Então, segue a página do Instagram Adega Ramos e aproveite as promoções. E para você que não está enxergando muito bem, as Óticas Vidas, gente. As Óticas Vidas entrega seu óculos em 5 minutos. É isso mesmo. Vá até uma Ótica Vida, consulte as condições do seu óculos em 5 minutos, que você vai ter o melhor atendimento e o melhor preço do mercado. Então, Ótica Vida, o melhor da vida para você. E para você que tem um projeto de podcast, você que quer gravar o seu trabalho musical, curso, a Digital Rec proporciona para você um ambiente bacana, com aparelhagem de última geração. Segue a página deles, faça uma visita e conheça o estúdio Digital Rec. Chama a vinheta! Tudo bem, hoje estou recebendo aqui no estúdio, vou deixar ele se apresentar, porque é uma pessoa que quem segue, quem acompanha, sabe o altíssimo nível profissional que é. Seja bem-vindo. Obrigado, Júnior. Obrigado à equipe aí. Primeiro é um prazer estar participando aí desse projeto incrível de vocês, né? O Júnior conhece bastante a história minha, né, de trajetória profissional, e eu tô aqui para agregar. Se a gente puder ajudar em algumas coisas A gente fala assim Peterson, mas eu costumo muito brincar, é doutor Peterson, né? Mas é Peterson. Peterson Bispo. Peterson Bispo, né? Então fica fácil aí, pessoal que quer seguir aí em rede social, quer entender um pouquinho do trabalho, né? Claro. É um dos grandes advogados do Estado, né? Hoje, como que Obrigado. surgiu? Como que surgiu assim, doutor? A gente sempre fala que quando a gente está buscando estudar, buscando um discernimento, o que eu vou ser, né? Quando que surgiu essa paixão pelo direito, para estudar, assim, falar, não, vou ser um advogado. Quando que surgiu isso? Teve um incentivo? Como é que foi? Na verdade, Júnior, assim, eu sempre falo, né? Direito é, é uma questão que vem muito do íntimo da pessoa, né? Principalmente para advogar. Você tem que estar esse sentimento sempre de contestar, ser contestador, né? Isso aí veio desde a minha adolescência, né? Eu sempre gostei de buscar esse caminho de contestar. Então, a advocacia foi a paixão à primeira vista, né? Porque dentro da advocacia a gente consegue contestar essas questões da sociedade, né? E de lutar pelos direitos dos nossos clientes, né? Então, acho que veio lá bem da adolescência já, que eu era um contestador nato. E aí, com o concurso de direito, só fez aflorar essa vontade, né, de sempre estar. Então, já tem 16 anos. 16 anos. 16 assim, anos que eu sou sua formado. especialização foi tudo no Estado? Ou você teve que... Eu comecei em Ribeirão Preto, né, finalizei aqui em Goiás, mas tem 16 anos que já sou formado. Mas você é de Goiânia mesmo? Você é Sou de Goiânia, estado de Goiás. Você foi para lá, para Ribeirão Preto, para estudar? Para estudar. Você né? passou no vestibular? E depois eu finalizei Qual aqui. foi o nome da faculdade? Foi na ERP, Na Universidade de ERP. Ribeirão Preto. Isso você tinha quantos anos, doutor? Eu tinha 18. Tinha um parente lá? Não, Rapaz, não. foi um desafio. Na verdade, eu ia até para um outro caminho, né, que era na área de relações internacionais, mas o direito, me apaixonei pelo direito e depois, desde o primeiro período, já sabia que era o caminho que eu ia trilhar para seguir, né? Ótimo. E dentro do direito, a gente fala que o direito ele tem várias áreas, né? Várias vertentes aí. Sim. E você escolheu a parte trabalhista. Ou, na verdade, você... Como é que funciona essa questão? Na verdade, dentro do direito tem várias áreas de atuação, né? E eu sempre segui pelo direito empresarial. Empresarial. Empresarial, né? Dentro do direito empresarial tem empresarial trabalhista também. Mas, assim, sempre segui pelo direito empresarial. Por quê? Sempre paralelo ao curso de direito, eu também
sou apaixonado por empreendedorismo, você sabe muito bem, sobre gestão, sobre negócios, então sempre foi um curso, os cursos foram paralelos ao curso de Direito, né? E aí a paixão só foi aflorando e a gente foi estudando sobre essa questão e hoje, assim, adoro essa área do direito empresarial. Então, hoje, o escritório de vocês são especialistas em direito empresarial. Eu falo que é um escritório especialista em negócios, Em né? negócio. Em negócios, porque não basta apenas conhecer sobre direito. Eu sempre brinco com os colegas, com a equipe, que conhecer direito é uma obrigação, né? Quando você é advogado de direito empresarial, você tem que conhecer também sobre negócios. Né? Você tem que estar inserido no ambiente corporativo. Uma coisa leva a outra, né? Então, assim, até você prestar um serviço, um bom serviço para os empresários, não basta você conhecer apenas sobre direito. Você tem que conhecer sobre negócio, sobre ambiente corporativo, sobre as dificuldades do empresário no dia a dia. Né? Você tem que gostar bastante do empreendedorismo, sobre negócio, porque aí você começa a moldar a sua advocacia para trazer um serviço de qualidade para o empresário. Qualidade para o empresário. Claro. Você que é um especialista na área, então hoje você acha que é importante, né, toda empresa ter uma assessoria jurídica. Você acha isso se faz importante nos momentos atuais? Eu assim, nem acho que é essencial. É essencial. Né? Hoje, para um negócio iniciar, dar um start no negócio, a engenharia jurídica tem que estar acompanhada com toda a engenharia empresarial. Né? Como uma diretoria comercial, como uma diretoria financeira, tem que ter uma diretoria jurídica. Por quê? Porque através de uma inteligência jurídica eficiente, nós conseguimos colocar economia para o empresário e segurança jurídica para o empresário para ele iniciar e crescer os negócios. Né? Infelizmente, Vadei, muitos empresários não têm ainda essa cultura ou têm até desconhecimento disso. Ou seja, procura o departamento jurídico com um advogado especialista quando o problema acontece. E aí que é o erro, porque você vai ter um custo elevado processual, né? E às vezes o procedimento, o processo está numa fase avançada. Se ele tivesse procurado no início, teria resolvido. E a própria empresa começa a ter uma cultura jurídica eficiente. Sim, tanto para os colaboradores para o mercado também. Para o mercado. Assim, na sua opinião, como, mais uma vez, o doutor aí, especialista nessa área de gestão empresarial, assim, na parte jurídica, as pessoas acham que deve, não, vou ter uma assessoria jurídica quando a minha empresa estiver num grande porte. Então, uma empresa de pequeno porte, eles acham que eu não precisa ter. Você acabou de explanar muito bem aí que se eu tiver uma empresa pequena e tiver ali associado juntamente com essa assessoria, você acredita que é mais fácil do meu negócio se expandir, crescer com todo o respaldo de segurança? Na verdade, eu acho que é o essencial. Porque toda empresa grande começou pequena um dia. Né? Se a gente começar a trabalhar, hoje lá no escritório tem empresas de todos os portes possíveis. Tá? Então, se a gente começar a trabalhar uma empresa inicial, desde pequeno porte, o empresário ter a cultura preventiva de prevenir litígios, né? Demandas, ele vai ter um crescimento exponencial muito grande. Com essa assessoria e segurança que está fazendo certo. Né? Segurança jurídica para contratar, segurança jurídica para pagar imposto, segurança jurídica perante os fornecedores, para o crescimento empresarial em diversas áreas. Né? Então, o direito empresarial ele acaba englobando todas essas áreas do direito, mas de uma forma eficiente e moldada para aquele negócio do empresário. Porque toda empresa é diferente da outra, né? Todo negócio tem suas peculiaridades. Então, acho que o segredo aí do advogado, né? E que a gente pensa lá no escritório e trabalha com a equipe é de moldar a nossa advocacia ao negócio do cliente, né? Porque não se advoga para todos os clientes da mesma forma. Isso. Cada empresa tem um histórico, tem uma história, tem empresa que é familiar, tem empresa que não é familiar. É uma das questões que eu quero até abordar contigo, mas antes de falar sobre isso, empresa familiar, eu, assim, conheço empresas de sociedades que dão certo e empresas de sociedade que não deram certo. Você como especialista, porque fica muito lá, vai abrir um negócio, vou abrir de sócio. Mas no escritório, né, na sua vivência aí, com a experiência que você tem, hoje, assim, o que é preciso para uma empresa, uma empresa onde tem dois sócios, duas cabeças diferentes, dar certo? O que você acha que é necessário? Eu vou te passar minha visão jurídica e minha visão
empresarial sobre essa questão, né? Sociedade ela é muito boa. Tá? Sociedade é a união de fatores, de competências diferentes e uma série de fatores, né? Acho que o grande erro de alguns empresários de começar a empresa, porque começa a empresa de qualquer jeito, Sim. né? E a empresa é um organismo jurídico que depende de formalização, né? Então, já fica o conselho aí para os empresários, vai iniciar uma sociedade, formaliza através de um contrato social eficiente, um acordo de sócios. Por quê? Porque lá na frente, se porventura tiver alguma divergência, que é normal, normal É difícil não ter, de né? todo ser humano, de toda a sociedade, essa empresa já vai estar resguardada acerca dessas questões. Ah, o meu sócio morreu. Como que a empresa fica nesse sentido? E Muita gente só alerta quando ocorre um problema, né? acha que vai ser sempre mil maravilhas, né? A hora que tem a primeira divergência de ideia, o primeiro conflito, aí Ou a que se empresa, atenta, né? ou às vezes nem tem conflito, mas a empresa cresce numa forma tão grande que a sociedade precisa de ajustes, né? Então, qual que é a melhor forma de fazer isso? É usar de ferramentas jurídicas, principalmente no início do negócio, para regulamentar essa relação entre os sócios, né? Se orienta de quanto em quanto tempo fazer essa revisão. Não sei se eu estou certo, né? Se é o Sim. termo correto. Revisão de contrato. Na Sociedade ou não? verdade, eu acho que desde o início, né? A gente tem que estar com essa cultura empresarial diária. Por isso que o trabalho da assessoria jurídica ela tem que ser eficiente e próxima do empresário. Por quê? É muito sensível essa questão, não existe um prazo certo. Existe a sensibilidade dos sócios, dos gestores e do departamento jurídico da empresa. A gente está realizando os ajustes de forma eficiente para que o conflito não seja tão grande que atrapalhe a empresa, né? Que acontece, infelizmente, acontece em vários cases aí. Acontece assim, muita situação nova, por exemplo, se não estava previsto, mas aconteceu ali um fator novo que precisa ali ser adequado. Acontece. Dentro da minha experiência aí de 16 anos, eu falo que já vi muitas situações excepcionais nas relações, né? Mas o que a gente tem que contar? Primeiro, com o bom senso dos sócios de tentar uma resolução. E a partir do bom senso de regulamentar, e a gente está sempre próximo de indicar um caminho mais correto para os sócios, a gente formalizar isso de forma mais rápida. Porque eu sempre falo, relação societária você não pode ir levando com o tempo, Sim. né? Primeiro conflito a gente tem que intervir, né? Aí sempre os sócios nos ouvem para a gente trazer um diagnóstico rápido Às sobre vezes essa o que está questão. acontecendo ali, essa Isso. divergência, esse conflito. E a gente sempre está próximo do empresário de trazer a experiência do judiciário, que é salutar, é importante, mas também o que isso faz significado para a sociedade Sim. deles, para o negócio deles, qual que é a história que iniciou os sócios. Por isso que a gente tem que fazer uma coisa bem, como se diz, moldada para aquele negócio, não uma coisa que é um modelo que se traz e implementa em qualquer empresa. Isso não existe. Hoje o amadorismo nessa área aí não pode ter de forma nenhuma. Infelizmente é uma área, ou felizmente, né, é uma área muito sensível, né? Então, o cuidado do empresário tem que ser imediato, né? Porque envolve uma série de questões, envolve a marca da empresa, envolve os funcionários, o gestor, as questões todas que a empresa, que às vezes chega num poste grande, se não tiver regulamentado no começo, vai ter dificuldade depois. E por falar, eu estou falando muito de amadorismo e tal. Você como um estudioso da área, um especialista, nos dias de hoje, ainda se adequa a uma empresa familiar? Você acha que uma empresa familiar, nos tempos que nós estamos vivendo aí, ainda dá para levar muito tempo ou depende muito do porte? Se é pequeno, grande, médio porte? Como é que a sua visão perante isso aí? Eu acho a empresa familiar sensacional, né? Até porque você está trazendo pessoas que são do seu convívio, né? Sim. O grande erro das empresas familiares é que elas não têm um programa de compliance, um programa de meritocracia bem definidos, que aí quando chega a sucessão, que eu sempre sou um brigador acerca disso, o próprio empresário, às vezes que fundou a empresa, que iniciou a empresa, não está preparado para trabalhar a sucessão dos seus herdeiros, ou até do nível familiar que essa estrutura suporta, né? Mas se a empresa familiar hoje, se o empresário tiver essa consciência
de implementar ferramentas jurídicas eficientes no começo desse negócio ou durante o negócio e trazer também um aspecto, aí já vai do nossa experiência de empreendedorismo, de mostrar para esses sucessores que eles são importantes para a empresa e têm que se qualificar para assumir os cargos eficientes. Isso. Né? Infelizmente, muitos empresários, às vezes os filhos, ascendentes ou descendentes, não têm a capacidade de assumir, de assumir aquele cargo, e a empresa acaba sofrendo com os atos. Você acha que é errado, por exemplo, assim, pelo fato da minha empresa ali ser familiar, e eu não ter, vamos colocar um manual de mau procedimento? Porque, às vezes, uma empresa familiar pode ocorrer isso. Às vezes, vou chamar um filho para tomar conta aqui, o filho já vem com a visão dele, já muda todo um processo dentro da empresa. Então, mesmo na empresa familiar, você acha importante ter uma diretriz, falar, um manual de mau procedimento da empresa. Aí a gente pode trabalhar um cronograma de cargos e salários, né? Isso para ficar estabelecido, para não entrar ninguém e mudar tudo. Não, a empresa começou não adianta, assim. né? Eu sempre falo isso, a empresa não pode ficar refém dos empresários, a empresa tem que ter personalidade jurídica própria, ela não pode sofrer se você separou, se você não separou, se seu filho tem competência ou não tem competência para assumir aquele cargo, né? Ela tem que estar fora disso. Eu sei que às vezes na prática é complicado isso, porque envolve a empresa familiar, envolve uma série de outros fatores. Mas hoje, através de uma holding familiar, você consegue determinar, fazer um compliance dessas relações, através de um cronograma, um organograma de cargos e salários, através de manuais, procedimentos, e até deixar claro isso também. Muitas vezes o empresário sente dificuldade de abrir o jogo para os seus filhos, para sua esposa. Você acha que é a dificuldade, às vezes, assim, de lá dentro mesmo da empresa, tirar esse vínculo, né? Porque assim, a empresa familiar, às vezes, confunde muitas coisas, né? É meu filho, é meu parente, aquilo, e não sabe separar. Igual a gente sempre fala, né? Marido e mulher, né? Ou que trabalham juntos, né? Uma coisa que eu quero até abordar com você é o seguinte, você acha que há essa dificuldade também dentro da empresa familiar? Não saber ali separar o que é da família pessoal do que é da empresa, que é o profissional? Eu acho que esse é o grande erro, né? Porque às vezes as pessoas trazem umas relações que já são conflituosas na relação pessoal e levam para dentro da empresa. Isso aí é muito prejudicial para a empresa. E o próprio mercado observa isso, né? Então, às vezes, o nosso papel lá como advogado é também de tentar minimizar esses conflitos. Não, e esse bate-papo eu estou gostando, assim, até tá fluindo aqui, porque é o seguinte, eu sou formado minha graduação em RH. E muito tempo atrás, o pessoal achava que o RH era o DP, que é o Departamento Pessoal, né? Não sabia tanto que é Rio. E quando se fala assim, assessoria jurídica para dentro de uma empresa, eu falo, mas eu não tive nenhum processo, eu não tenho nenhum processo, para que eu vou ter uma assessoria jurídica? Aí quando a gente está conversando, eu vejo a riqueza que é e a importância que não é só quando você tem lá uma divergência, um processo, alguma coisa que precisa chamar assessoria jurídica, mas até na própria organização, né? Na elaboração, na organização e diretriz da empresa é importante. Parte consultiva, né? Parte consultiva. Então já entra até como consultoria isso, né? 80% dos conflitos a gente consegue resolver através da parte preventiva e consultiva lá no escritório, né? Às vezes numa inteligência jurídica na formalização do contrato, ou até no demonstrar para o mercado, para os colaboradores e para os empresários que tem um departamento jurídico para dialogar com os diversos interesses, fica muito mais fácil para o empresário retirar essa carga que ele tem, às vezes, resolver um problema jurídico, não é da alçada dele, da competência dele, às vezes ele leva até para o lado pessoal, e trazer isso para a responsabilidade jurídica. Sim. Né? Então, hoje, o que a advocacia moderna nos ensina, que não existe problemas que a gente tem que levar todo problema a gente tem que levar para o judiciário para resolver. Hoje a gente tenta resolver com a arbitragem, com a conciliação, com a mediação, vários conflitos que a gente consegue resolver lá no escritório através disso. É bom para o cliente, bom para o escritório e bom para o mercado. E hoje você está sendo professor, viu? Literalmente professor, porque eu estou maravilhado, porque a gente conversa, mas nunca foi tão a fundo nesses detalhes. No dia a dia, cada um corre para um lado, mas quando você vê a riqueza que é, né, essa assessoria jurídica, por exemplo, eu mesmo quebrou um paradigma. Para mim era o seguinte, não, é só se eu tiver ali
processo, alguma coisa que eu vou acionar o jurídico. Mas não, hoje eu estou vendo a riqueza que é e a importância que é de ter essa assessoria. E muitas pessoas, né, eu acredito que vocês devem ter uma carteira de cliente muito grande, e quando vocês começam a fazer esse trabalho, as pessoas, eu acredito que a reação é a mesma, né? Vocês conseguem ali organizar. Você tem muito exemplo disso aí, que vocês chegaram e conseguiram organizar empresas que estavam prestes à falência. Nós temos inúmeros no escritório. Eu sempre dou esse case. Tem empresas que a gente chegava e nós tínhamos 15, 20 processos mensais com essa empresa, né? Depois de 10 anos de atuação, tem 2 anos, 3 anos que ela não tem nenhum processo. 10 anos de atuação. Assim, por curiosidade, quanto tempo tem que vocês atuam nessa área? Nosso escritório, né? Meu escritório tem 15 anos, né? Então, a gente pode ter essa média de tempo. E desde o início a gente vem trabalhando com os empresários, com as empresas, né? Então, tem clientes de 10, 12 anos, 13 anos, que já são, além de clientes, são parceiros, são amigos, né? Mas o que eu fico mais feliz é com os números reais, né? Às vezes a gente traz para a empresa, uma empresa que tem um passivo de processos muito grandes, e a partir de um programa que a gente estabelece de análise desses contratos preventivos e de uma série de outras questões e engrenagens jurídicas, que passam 5, 6 anos que elas acabam com os processos. Coisa boa. Por quê? Não é só um trabalho nosso, é um trabalho de implementar a cultura naquela empresa, né? Não adianta só o nosso trabalho, mas é um trabalho de preventivo, de análise de contrato, de análise trabalhista, como está fazendo a contratação, por que está fazendo essa contratação, qual que é a área mais econômica, até na parte de orçamento nós envolvemos, porque adequa também. Não adianta eu trazer para o empresário uma realidade da sua empresa que não é a realidade dele. Sim. Né? Às vezes você vai gerar custo, então a gente tem que saber ter essa análise muito, muito próxima e bem detalhada para cada tipo de empresa, cada tipo de negócio, cada tipo de realidade fiscal, tributária, trabalhista, né? Civil, contratual. Então, é uma engrenagem, eu falo que é uma engenharia jurídica. Né? Engenharia jurídica tem que ser eficiente nesses pontos. Quando você fala assim de assessoria, nessa parte de gestão, acredito que você, né, mas todo o seu escritório deve chegar nas empresas e ver muitas áreas ali defasadas dentro da parte de gestão mesmo, né? Qual que é a área, assim, doutor, que pela sua experiência, pela vivência sua, que você acha que muitas empresas ainda pecam? Porque, assim, a gente sempre fala que, às vezes, o começo, igual você falou, que dá assessoria desde o processo de contratação, né? Você acha que o problema maior hoje nas grandes empresas está sendo liderança, está sendo sucessão, que envolve toda a gestão, né? Assim, a minha visão, né, somente a jurídica sobre essa questão. A área que dá mais conflito e tem mais dúvidas acerca ainda é a área trabalhista. Porque assim, às vezes o empresário, né, que ele paga errado, né? Ou seja, ele está gastando um valor ali na contratação, mas ele paga errado, né? Ou você que é da área aí do RH, de treinamento, ele não consegue repassar para a equipe dele a importância de estar com aquela missão, você os falou valores, uma coisa, né? Importante, a cultura, né? Cultura da empresa, né? E você acha que é mais... E quando você chega para uma empresa para fazer a sua assessoria, quando você fala em implementação de cultura, você acha que é mais fácil implantar uma cultura ou consertar uma cultura que já vem errada lá atrás? E qual que você acha que é o mais difícil? Consertar é o problema, né? Você implementar uma cultura, por isso que eu falo assim, a gente estava falando do início do negócio. Isso é de suma importância. Até nesses detalhes, o empresário tem que pensar, eu tenho 2 funcionários, só eu e minha esposa que trabalham. E qual que é o seu planejamento daqui 5 anos? Qual que é a sua missão, cultura, os valores que você vai passar? Qual que é a forma de contratação que você pretende para esse negócio? Então, acho que esse aí que é o ponto. Porque se você tiver uma questão estruturada, você vai ter muito mais facilidade de manter aqueles funcionários, aquela equipe, né, estruturar, investir no profissional. Acho que o ponto-chave é isso, investir, acreditar no profissional, né? Isso aí afeta lá no jurídico. No jurídico. Com certeza, a gestão e a relação entre pessoas afeta no jurídico, né? Por isso que eu gosto, sempre tem essa linha
paralela ao direito, porque o direito, às vezes, ele é frio, né? Sim. Ele é um mundo à parte do mundo de negócios, né? Então, nossa facilidade está dialogando tanto com o empresário, com o fornecedor, com os funcionários da empresa, para entender qual que é o tipo de dor que eles sentem e conseguir tentar mediar todas essas questões. Você falando de tudo isso daí, eu fico imaginando como é que é a vida de um advogado que faz essas consultorias. Porque você entra em várias áreas, que não é só do direito, né? Então, quer queira ou quer não, você tem que se especializar em outras áreas. E você acha difícil conciliar isso tudo ou uma coisa, igual você falou, vai levando a outra? Fica sendo a vivência, como é que é? Ué, Júnior, eu posso te falar que, assim, quando você é apaixonado, você não sente, né? Eu, como gosto demais da área, e você sabe que eu fico fascinado e me dedico, assim, eu sou apaixonado, né? Mas realmente eu sempre falo para os advogados que estão iniciando, né? A parte até emocional, que eu sei também que você gosta bastante, tem que estar bem estabelecida, porque você acaba sendo um receptor de todas Sim. essas emoções, né? Você tem um processo judicial, a pessoa cria uma expectativa, né? Ou ela está sendo demandada de um processo judicial, ela cria uma expectativa. Ou a pessoa tem um conflito, às vezes você é o único profissional ali de estar dialogando, que ela pode se abrir. Aí entra um pouquinho do psicólogo ali também, que Isso. você tem que orientar, tem que passar aquela... Psicólogo, né? O sigilo, que é muito importante, né? Aí entra toda a ética O profissional. profissional do direito, principalmente o advogado empresarial, ele é muitas vezes a válvula de escape do empresário, né? É quem ele pode confiar, quem ele pode estar junto. E eu ouvi esses dias, a pessoa está até aqui, mas eu ouvi esses dias, ó, você pode mentir para todo mundo, mas se você é advogado, você tem que falar a verdade. Então, essa questão do sigilo, né, de você, Claro. essa confidencialização, que você vai ficar ali restrito, que não vai passar para frente, isso é a segurança que você transmite também, né? Claro, claro. E isso aí é uma coisa inegociável, né? O cliente com você é uma relação de extrema confiança, né? Então, e a gente acaba sendo receptor de todas essas emoções, né? Mas é gratificante, né? É uma área que, sim, é por isso que eu falo assim, advogado empresarial ou você ama ou você odeia, né? Você ama, você odeia. Gente, vamos aproveitar aqui esse momento para falar um pouco da Adega Ramos, gente. Você que quer aproveitar a sua noite, você que quer comemorar aniversário de namoro, aniversário de noivado, passa na Adega Ramos, compra um bom vinho para o seu jantar. Lá você vai ter todas as dicas de harmonização e os melhores preços do mercado. E a Ótica Vida, gente, é o maior grupo de ótica do Centro-Oeste. Hoje é franquia. Se você que interessa em abrir alguma franquia da Ótica Vida, ligue no 0800, acompanhe a página no Instagram. Está presente em várias cidades do país. Ótica Vida, o melhor da vida para você. E a Digital Rec. Digital Rec hoje, sem dúvida nenhuma, um dos maiores estúdios do Brasil, comparado em questão de tecnologia, de qualidade, somente na Digital Rec. Entra na página do Instagram, marca, faça uma visita para você lançar o seu projeto. Seja ele podcast, musical, venha para Digital Rec. Doutor, um tempo atrás, eu não sei se você ainda é parte, é membro ainda da OAB na parte racial. Você já foi ou ainda é? Como é que é? Eu fiz parte, né, da Comissão de Direito Empresarial, né? Mas um trabalho, assim, também gratificante, né? Porque a gente acaba transmitindo uma cultura de valores, né? Para a comunidade negra, principalmente na área dos direitos, que têm direito, né? A gente tenta, na medida do possível, aí, ajudar também nessa área, né? Até com as conversas, né? Demonstrar a importância de saber, né? A gente como negro, de saber a importância dos direitos que temos, né? E você acha assim, com a vivência sua, o preconceito, a discriminação, no Brasil nos últimos tempos está acontecendo demais, ou você acha que a tecnologia ajudou a propagar isso e ficou mais visível aquilo que o pessoal falava que era velado? Você acha que com a tecnologia ajudou as pessoas expor mais isso? Ou na verdade, ou sempre teve? Essa questão, sim, eu acredito que sempre teve, né? O problema da internet é que muita gente acha que é uma terra sem lei, né? Então a pessoa verbaliza toda aquela questão e hoje nós já temos ferramentas jurídicas de punir essas pessoas, né? Não é só porque a pessoa está atrás de um perfil na internet que ele pode verbalizar o que ele acha, né?
em uma série contra uma série de direitos. Então, na verdade, hoje com a internet aumentou esse tipo de crime, né? Porque a pessoa acha que está ali atrás de um perfil, ela pode ter coragem de falar, né? Mas hoje a legislação avançou bastante, né? As legislações competentes, então hoje tem como punir essas pessoas, né? Então, e aí a gente tem como operador do direito, né? Que luta para essa questão racial, a gente tem que dar voz a essas questões para que não se transmita, se verbalize ao longo do tempo, né? Então, o que as pessoas hoje estão criando uma consciência bastante interessante de verbalizar o que elas sofreram bastante tempo. Hoje filma, hoje você pode... Filma, né? E luta pelos direitos, ingressa com um processo judicial, né? E acho que a melhor educação também é isso, é uma inteligência emocional e jurídica de punir essas pessoas, porque antigamente ficava sem punição. As pessoas não tinham nem coragem de verbalizar o que E as pessoas falavam que não existia, né? Que era coisa da cabeça, não, você tá cheio de não me toque, que é isso não existe. E a gente vê, assim, claro, a internet ajudou demais a propagar isso, né? A quantidade, né? Eu acredito que a última pesquisa, no ano ainda de 2022, Goiânia estava a segunda capital, ou a primeira capital, né? O Brasil, sim, cresceu demais, né? Então, mas graças à propagação da internet, né? E por falar nisso, né? A gente que acompanha seu perfil, acompanha suas postagens, Nelson Mandela, Martin Luther King, o que essas pessoas significam assim, para você? Porque a gente sempre vê uma frase de impacto, uma postagem sua com essas pessoas que marcaram, né? Essa questão quem me conhece próximo sabe tanto que eu sou fã desses líderes, né? Martin Luther King, um pastor e advogado, né? E ele era advogado também, já advogado. Aula de história agora também. E um ativista, né, contra essa questão racial, né? Que fez muita diferença nos Estados Unidos, né? Nelson Mandela, né? Um líder político, né? E realmente assim, eu me inspiro nesses líderes, né? São pessoas que fizeram um papel na sociedade. Não se calaram, né? Não se calaram. Que, na verdade, é muito difícil hoje você ter espaço, né? Principalmente nos Estados Unidos. Martin Luther King começou tudo lá e lá o negro não tinha uma voz muito ativa, né? E parece que lá essa questão mesmo racial é bem aflorado, né? Tem até os bairros lá. Você que foi lá já, você pode falar isso mesmo. Isso acontece mesmo? Tem uns bairros, tem essa divisão lá mesmo? Existe essa questão, mas eu acredito que não é nem uma questão da divisão. É do negro realmente ter orgulho da raça, né? Às vezes não tem muito aqui no Brasil, as pessoas se escondem, né? Às vezes até pelo aumento do preconceito. Então, o negro americano, minha visão pessoal de estar convivendo, ele realmente tem muito orgulho da raça, da cor dele, do ambiente que ele vive, das coisas que ele consome, né? E aí ele, né, essa relação fica um pouco separada, né? Mas, assim, é incrível, né, que essas pessoas realizaram para a humanidade, né? A luta pelos direitos civis, né, na América, Martin Luther King, o Nelson Mandela, não precisa nem falar, um líder político, né, um exemplo. Eu acho que nós, como profissionais, nós temos que inspirar nessas pessoas que fizeram história, né? E perpetuaram pela toda a história, né, da sociedade, né? São pessoas incríveis, né? O momento que a gente tenta aprender um pouquinho com eles, que é difícil, mas a gente aprende um pouquinho, tenta seguir algumas questões, né? Mas sou apaixonado por esses dois líderes. E como é que veio? Já falou em paixão, como é que veio essa paixão por Fórmula 1, doutor? Foi desde criança ou teve alguém? Porque agora você leva bem essas causas raciais. Se fosse por agora, ia falar que era o Lewis Hamilton, né? Mas já vem muito tempo essa paixão pela Fórmula 1, pela velocidade, como é que é? Eu adoro automobilismo, né? Também pelo um dos líderes, que é o Ayrton Senna, fazia parte da minha era da sua geração ali, Ayrton Senna. O domingo de manhã era diferente com ele. Os domingos com o meu pai, né, principalmente, sentado ao lado dele assistindo a corrida, isso vem marcou, né? E aí vai aumentando, né? O Hamilton agora é uma referência, né? Também como um líder jovem, né? Para essa sociedade, né? E ele tem uma série de causas importantes. Eu acho que faz
esse tipo de pessoas faz a diferença, somente para as gerações mais novas, né? Sim, sim. Faz uma diferença muito grande na sociedade. E eu adoro automobilismo. Como dizendo, eu não uso a velocidade, né? Mas eu gosto bastante de assistir, de curtir, me dá prazer bastante o automobilismo. Em geral, né? Fórmula 1 é uma parte dela. Em geral, eu gosto de todas, assim. A competição, as equipes, né? O espírito competitivo, né? A evolução de uma temporada para outra, né? As pessoas, né? E automobilismo em si, ela fala muito sobre pessoas, né? Você não ganha nada sozinho. É um conjunto, a equipe. E no automobilismo, principalmente, você pode ter o melhor carro, você pode ser o melhor piloto, mas você depende de várias pessoas. Várias pessoas. Depende todo de um staff atrás, né? E a vida é assim, né? Você não ganha nada sozinho. Você precisa de uma equipe. Você precisa de todo mundo, né, para crescer. Você não cresce sozinho. E você falou no início que gosta de empreender, né? E como é que... Porque hoje você lidar com isso, com empreendedorismo, você, né, presta consultoria ali. E qual que é o conselho assim, que você dá para uma pessoa que quer empreender? Porque não é fácil, né? Conciliar, ainda mais uma vida profissional ativa como a sua, mas ainda empreende. Qual que é a dica que você faz? Assim, não, eu quero empreender. Qual que é uma das principais dicas que você daria hoje para uma pessoa que quer empreender na vida? A dica que eu acho, assim, a principal, não empreenda em algo que você não conhece. Minimamente. Você tem que conhecer ali. Minimamente, né? Ou seja, eu sempre trabalhei com calçados. Eu vou trabalhar com alimentação. É um mundo totalmente diferente. Vai empreender? Empreende naquele ramo que você já tem um conhecimento. Né? É muito mais fácil. A chance de um negócio dar errado quando você não tem conhecimento acerca daquele produto, daquela empresa, daquele ramo, a chance é muito grande. Porque você está mudando toda uma visão, né? Então, tenta empreender naquilo que você tem conhecimento, formação, né? E esteja também em negócios. Eu brinco bastante lá com meus clientes. Negócio não se faz com pressa, né? Então, tem que ter todo aquele estudo, ver se é isso mesmo e tal. Muitos empresários, muita gente não sabe esses números, né? Mas a chance de um negócio dar errado é maior do que dar certo, né? Todo negócio é de risco. Até mesmo quando dá um errado. Quando você fala assim, empreenda naquilo que você conheça e tal. Isso não quer dizer que vai ser 100% de acerto. E o segundo ponto, tenha paciência. Nada é feito de forma rápida, nada acontece de forma rápida. Tanto o crescimento quanto o decréscimo do negócio, ele não acontece, tem que ter uma recorrência, né? Então, sim, o negócio você tem que... Eu sempre falo que o negócio é um filho. Sim. Você tem que acreditar, lutar, tentar, retentar, voltar, né? Ter a persistência acerca daquela resiliência. E quando você fala aí, a colocação aí que você fez a analogia, é bacana, porque quando você fala no negócio é o filho, né? Porque ele nasce... Claro. E aí, às vezes, que a pessoa não tem a paciência que você falou, né? Quer que ele cresça de uma vez. Mas o negócio, por mais que você já tenha expertise do negócio, ele demanda tempo. Né? Para amadurecer, para desenvolver e tal. E você hoje, você está presente no direito, empreendedor. E como é que é a sua relação com a família, doutor? O que a sua família hoje representa para você na sua vida profissional? A família, acho que é a base, né? Minha família é muito estruturada, né? Minha esposa, meus pais. Então a gente tem um núcleo familiar muito importante, que é aí dá sustentabilidade para você crescer em várias áreas, né? Tanto na esfera, a gente que trabalha muito com raciocínio, a gente tem que estar bem. Você que é um lutador acerca dessa causa aí, psicologicamente, né? Você tem que estar bem emocionalmente para você ter força de aguentar as intempéries aí do dia a dia. Porque né? Muita gente fala o seguinte, você tem que separar ali a vida pessoal e a vida profissional, não é trazer o seu problema pessoal para dentro da empresa. E aí você, né, como você acabou de falar aí, que psicologicamente você tem que estar bem em todas as áreas. Porque isso aí pode atrapalhar. Pode, não atrapalha, né? Aí eu também te passo a experiência que eu tenho de estar conversando com vários empresários, né? Acaba afetando, né, a relação pessoal com a relação profissional, né?
E é bem complicado de separar, né? Porque nós somos seres humanos, né? Nós sentimos as questões, né? Eu sempre vou mais no radical do negócio. Não dá para você partir a pessoa no meio e falar, ó, esse é o É, pessoal e esse é o profissional. Não não tem dá. jeito, né? Uma só. E isso acaba que às vezes até transparece, né? Muito, muito, muito. Por isso que eu, assim, acho que a importância do núcleo familiar, aí cada pessoa tem a sua forma de formatação, é de essencial para o seu sucesso nos negócios. Senão não vai. Porque se você tem que ter tem que estar com o espírito, né, com a vontade, e emocionalmente preparado para as dificuldades que já tem Sim. no ambiente, né? Não falo que existe todo núcleo familiar tem problemas, é normal, né? Mas você poder confiar nas pessoas que estão ao seu lado, né? Tem que estar sempre com uma pessoa de A confiança. gente acabou de falar agora há pouco de empresa familiar. A gente está falando da importância da família, da base e tal, os conflitos lá da família. Você acha que uma empresa familiar, um divórcio, pode afetar e abalar totalmente uma empresa familiar? Ou não? Não deveria, né? Não deveria. Porque a gente estava falando no começo, a empresa tinha que estar a par dessas situações, né? Mas igual a gente falou agora, nós lidamos com pessoas, né? Só está passando por processo de separação, divórcio, é, ele acaba, né, não dedicando à empresa, ou tem uma série de aspectos psicológicos que acabam afetando, né? Mas o correto, quando há uma estruturação jurídica eficiente e até de mentalidade do sócio, é que não afete, não deveria afetar, né? Mas na prática a gente vivencia muito essa questão, porque a gente, igual a gente falou, você falou, são seres humanos, né? E assim, a pessoa não está feliz na vida pessoal, acaba afetando a empresa, né? Então, mas o correto é que não exista isso, Vandeir, porque a gente, numa engenharia jurídica eficiente, isso tem que ser planejado, né? Planejar. E acredito que você, né, em empresa familiar acontece muito isso. Às vezes o pai quer tanto que o filho seja o sucessor dele na empresa, só que o filho trilha o outro caminho. Isso acontece muito, tem muita divergência, atrito por causa disso. O pessoal chega, eu queria que meu filho seguisse meu caminho, mas não vai ficar para quem essa empresa? Muito, 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 a gente vivencia muito essas questões. Aí vai do empresário, talvez, trazer um gestor profissional, né? Não significa que você tem um filho que ele vai ter que assumir o seu posto da empresa. Significa que você gosta de empreendedorismo, seu filho vai gostar, Sim. E né? nós temos vários exemplos no Brasil de empresas que quando passou a sucessão de pai para filho, Acaba abriram tendo, falência. acaba tendo um decréscimo, né? Porque aí são as competências, são o gosto, a gestão. E aí muitas empresas não observam que hoje você pode ter uma gestão profissional, organizado, que facilita até só essa questão familiar. Olha, hoje meu gestor é uma pessoa fora No meu do ciclo meu familiar. núcleo familiar, um profissional da área, que ele vai gerir a minha empresa e vai me apresentar os números. Ou seja, você desvincula toda essa questão emocional e é um caminho excelente para as empresas. Muitas empresas têm receio de fazer isso, mas pode ser o ponto de virada para o negócio, porque, como você falou, se você traz um sucessor que não tem aptidão ao negócio ou não gosta do negócio, acaba tendo um decréscimo, né? E fora os conflitos que ficam mais ressaltados, né? O pai com o filho, a esposa com o marido, né? Uma série de questões. Então, o caminho pode ser realmente trazer uma pessoa profissional para aquela área. E a importância quando a gente fala assim dessa assessoria, né? E explicar isso aqui. Então, assim, mais uma vez eu bato nessa tecla que na minha visão, nesse bate-papo que eu estou tendo aí com o doutor especialista na área, é que uma empresa, desde uma micro, né, pequena empresa, tem que ter essa assessoria. Não é que tem que ter, deveria ter, né? Porque, por exemplo, se eu tenho meu negócio, só se eu não quero que o meu negócio se expande, né? Mas nas pequenas empresas, tem muito processo trabalhista. Tem, na verdade, a questão da legislação trabalhista, ela é muito, não vai nem muito do tamanho, vai sobre o tipo de legislação adequada para aquele negócio, né? Então, por isso que a gestão dos contratos, a área trabalhista é uma série de contratos que podem ser realizados, uma série de ajustes que podem ser realizados. Então, vai muito, a questão trabalhista vai muito, a questão da legislação, vai também da gestão do empresário, né? Você sabe muito bem, que facilita bastante essa questão. E também de prevenir, fazer um planejamento trabalhista antes de iniciar o negócio ou no começo do negócio.
Olha, eu vou contratar qual tipo de contrato, qual tipo de funcionário, prestador de serviço, CLT, estagiário. Vocês têm essa orientação Claro, também, né? claro, a gente está ao lado do empresário para definir, até dentro do orçamento financeiro dele, né? Às vezes o empresário, eu vou ter que trazer 4 pessoas. Nós demonstramos, através de números, que talvez não é interessante, traz 2, né? Faz outro tipo de contratação, a prestação de serviço, a gente consegue diminuir custos e minimizar riscos trabalhistas. Ah, isso é importante, mas assim, quando já teve uma espécie de barreiras, quando você chega assim e fala, olha, é isso, aqui eu te conheço bem, conheço o trabalho do seu escritório, e quando você chega para implementar e para prestar essa consultoria, você não fala o que as pessoas querem ouvir, né? E já teve muitos casos as pessoas criar aquele bloqueio e tudo, porque você realmente chegou ali e mostrou, é assim que funciona. E a pessoa não querendo mudar, já teve, eu posso dizer assim, não esse bloqueio, mas a pessoa ficou meio ali e deixou de, não, vou ver outra hora e acaba que não volta mais a entrar em contato com você. Não? Às vezes nós sentimos a dificuldade, né? Às vezes até dos gestores que estão ali, né? Às vezes não é nem do empresário que nos contratou, é dos gestores que estão na frente do negócio, às vezes do RH, né? Porque realmente é uma mudança de mentalidade, é um planejamento, né? Mas com paciência, né? Demonstrando através de números, a gente demonstra a importância e acaba a cultura que a gente estava conversando. A cultura da empresa ela tem que mudar, senão ela fica sem competitividade no mercado, né? Uma empresa grande, ela nem se discute esse tipo de questão. Se há uma mudança melhor, tem que se mudar, né? A gente só evolui se a gente mudar. Então, nós demonstramos isso lá no escritório para os empresários, para os gestores, olha, vamos fazer esse procedimento e um planejamento também com tempo, né? Nada faz de uma forma sem planejamento, sem custo financeiro. Ao longo do tempo, ao longo do contrato, nós vamos demonstrando e vai implementando as ferramentas devagar. É bom para os funcionários, é bom para os gestores e é bom para o empresário, né? Fazer uma pergunta agora que até o pessoal, funcionário antigo, a parte de gestão, até que ponto ele está aberto a essa mudança que o mercado cobra, né? Claro. O momento hoje do mercado, a fase trabalhista, o posicionamento da empresa está diferente de um tempo atrás. Claro. E a gente vê muitos gestores, que você falou que às vezes se esbarra nos gestores, né? Muitos gestores não querem se abrir para o conhecimento, não querem estudar. Você se esbarra muito nessas pessoas com aquele pensamento retrógrado, que assim sempre deu certo, mas que mudou. Tem isso muito. As pessoas de empresas estão esquecendo, os empresários, na verdade, estão esquecendo de investir nesses funcionários que pararam no tempo? É uma questão importante, acontece bastante. Principalmente dos funcionários com mais tempo de carreira na empresa. O que nós observamos, que nós demonstramos através de números, que a sociedade mudou, a legislação mudou e o mundo mudou, né? Então, o ambiente corporativo de 15 anos atrás não é o mesmo de hoje. As relações trabalhistas e empresariais de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje. Se o funcionário tiver a mentalidade de 15 anos atrás, o mercado não absorve mais, né? E aí a gente, sempre que eu bato nessa tecla, a empresa não pode ficar refém, né? Se está uma mudança para melhorar, e eu sempre acredito no profissional, eu acho que o empresário, nós como gestores, nós temos que acreditar nos profissionais. Mas o profissional também tem que estar disposto a mudar a mentalidade, né? Senão, a gente conversando, sempre o bem maior é a empresa. Né? Que as pessoas saem e a empresa tem que continuar. Então, o que a gente observa bastante o mercado de 10 anos atrás, a forma que ele lidava, a forma que vendia, a forma que contratava, não é atual, né? O implemento das tecnologias, não existe empresa que pode ficar a par dessa situação, né? Ela tem que estar inserida nesse mercado. Então, vai muito dessa mentalidade. Tudo a gente discutindo aqui, a gente vai pelo bom senso, pela mentalidade das pessoas. Mas você ainda... a grande maioria dos processos empresariais, às vezes está dentro de algum ponto ali que a pessoa está errando, comete erros, por falta, às vezes, até de uma consultoria de conhecimento. E aí é onde que vocês entram, né? Porque
a gente sempre fala, se andar nas 4 linhas ali, sem cometer erros, é difícil, você só. Mas quando você tem uma assessoria para te orientar, se torna importante. E por que as pessoas estão, na sua visão como especialista da área, mais uma vez falando, por que as pessoas têm essa dificuldade de entender isso? Porque se você vai no TRT, né, você vê aquele tanto de empresas lá, você fica parado. Quando eu fui lá, aquele tanto de processo trabalhista. Aonde que essas pessoas estão? Se você me perguntasse um ponto, eu falava que é cultura errada. Porque a pessoa acha que vai pagar a mais para uma questão e não vai ter a regularização formal jurídica eficiente, mas que ele vai economizar. Né? Isso é uma cultura que já ficou atrás. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Analisar o modelo de negócio, verificar a viabilidade financeira e adequar. Por isso que o nosso serviço é bastante exclusivo. Né? Nós moldamos de acordo com cada atividade empresarial. O empresário achava que antigamente deixava de pagar imposto e ele ia ter um benefício financeiro muito grande. Sonegação. Né? Hoje, através da inteligência tributária, você consegue estar de acordo com a legislação e ter o mesmo custo. Né? Trabalhista da mesma forma. Antigamente ele deixava de pagar o funcionário, achava que ia pagar um pouquinho a mais e ele ia ter uma economia. Hoje você consegue, trabalhando de forma eficiente, consegue ter o mesmo custo. Né? Então acho que é muito da cultura. Né? Até eu brinco assim que é a teimosia mesmo de dogmas antigos, né? E o empresário hoje tem que saber delegar. Tem que ter um departamento contábil eficiente, tem que ter um departamento jurídico eficiente e delegar essas funções para essas pessoas que têm competência para isso. Sim. Doutor, as pessoas que querem entrar em contato com você no Instagram, como que a gente procura lá? Você? Ou não pode falar? Não. Tem o meu pessoal, né? Peterson Bispo ADV, e tem do Ferreira Bispo Advogados, @FerreiraBispo ADV, o site, né? E qualquer dúvida, qualquer disposição, qualquer situação pode me comunicar. Eu olhando muito bem a sua página, principalmente a página empresarial, lá é uma consultoria. Lá você aborda muitos assuntos ali e tal, e na sua pessoal também você abre lá a sua caixa de perguntas. Eu vejo que é muita pergunta importante, que às vezes não é nem eu que estou perguntando, mas na hora que você responde ali aquela pergunta, aquilo ali já é um aprendizado. Acaba sanando, né? Acaba sanando. E como é que é você com as redes sociais? Como é que tá aí? É um outro desafio ali para você? Ou você já está interagindo bem com isso? Tem tempo, né? No sentido de tempo, porque esperta é demais, né? Um como desafio. É que é o tempo para isso aí? É um desafio, né? Nós que somos da geração aí dos anos 90, mas assim, eu gosto muito que na rede social você acaba conectando pessoas, né? Você acaba auxiliando aquela tecnologia, né? E aquele ambiente para conectar pessoas, amigos, colaboradores, parceiros, advogados. A gente sempre está interagindo, né? E eu sempre tento, na medida do possível, quando sobra um tempo, interagir nesse sentido, de trazer uma mensagem positiva ou que eu tenho experiência e estou passando para os colegas, né? Porque não tem como você fugir das tecnologias, né? E o negócio, o bom, bacana é que lá não paga honorários, né? Você tem ali uma mini consultoria e não paga, porque e quem te conhece, né, sabe que você nunca desrespeitou, nunca foi sem educação com ninguém e nunca fez pouco caso de ninguém. Né? Você sempre está ali dentro do seu limite para esclarecer. O intuito lá, às vezes, né, principalmente do nosso conteúdo lá no Ferreira Bispo Advogados é conteúdo informativo mesmo, né? De trazer sempre esse aspecto preventivo e cultural. E no meu perfil a gente fala muito sobre empreendedorismo também, você sabe? E sempre está ali disponível para as pessoas que precisam, porque a rede social tem que ser um canal positivo. Para a vida das pessoas, né? Ali é o primeiro contato, às vezes com um futuro, né? Um possível cliente aí. E conhecimento, né? O pessoal me pergunta o que você acha do implemento dessa tecnologia. Eu acho maravilhoso, né? O mundo melhorou muito. Mas os aspectos negativos. A gente tem que verificar os aspectos positivos que ocorrem, né? O conhecimento hoje está muito mais rápido, muito mais... Está na palma da mão, né? Fluiu, a pessoa, como diz, a pessoa só não aprende se não quiser. Se não quiser, porque hoje você tem informações em todos os canais. E você acha, você falou aí que não aprende se não quiser. Lá atrás, quando você
prestou a prova da OAB. OAB. Você acha que dificultou ou facilitou? Eu acho que às vezes Hoje tem mais recursos. guardar as devidas proporções sempre desafio. é um desafio, né? Principalmente do jovem advogado, jovem profissional e o futuro advogado que está iniciando, né? Mas é um caminho que eu falo que a advocacia, a partir do momento que você escolhe ser advogado, você nunca vai parar de estudar. Não vai parar nunca, jamais. Eu acho que é das profissões que demandam conhecimento de evolução diário, né? Um advogado que para de estudar, para de adquirir conhecimento, ele fica totalmente estagnado, né? E eu acho legal a prova da OAB, que isso aí acaba implementando no início da profissão, né? Você tem que estudar bastante, buscar, e é o primeiro caminho, né? Dificuldade sempre vai existir. Qual é o conselho que você dá aí, então, deixa, né, para a pessoa que está entrando agora, né, acabou de passar, que você teve um começo, né? Claro. Hoje vocês têm um know-how que tem no mercado, mas começou lá atrás. Hoje, qual é o conselho, a dica que você dá para esse jovem advogado que está entrando no mercado? Primeiro, buscar conhecimento sempre, né? Buscar conhecimento sempre e ser resiliente. Resiliente que a gente estava falando, né? Não desistir das primeiras questões, né? E especificamente da advocacia, que eu sou apaixonado, a pessoa tem que estar com esse sentimento de contestação correndo nas veias, né? Você não consegue ser um bom advogado se você aceitar com passividade todas as derrotas, né? Então, um bom advogado, isso que eu acho uma das profissões mais nobres que existe, é sempre você estar correndo no sangue, nas suas veias, a sensação de contestação, de não aceitar aquelas questões, tanto da defesa dos seus clientes, como de uma decisão, né? Então, acho que o profissional que está começando, que tiver essa cultura estabelecida mentalmente, ele vai ter uma grande possibilidade de sucesso. Porque a partir do momento que você tem essa sensação que te incomoda, você vai ser um grande profissional, você nunca vai aceitar com passividade qualquer tipo de derrota. É isso aí que faz a diferença. É isso aí. Doutor, bate-papo bacana, grande aprendizado. Eu mesmo aprendi coisas aqui que eu, pela vivência, porque quando a gente se encontra, a gente acaba falando de muitas coisas e hoje eu pude aprender muita coisa, né, dessa parte aí de consultoria empresarial que vocês fazem. Quero agradecer, né, ter aceito o convite. E acredito que vai ter algumas vezes que eu vou te convidar para a gente bater um papo de alguns assuntos específicos, que hoje a gente falou um pouquinho de cada coisa aqui, mas deu para ver que esse fenômeno aí na parte, né, do direito não é à toa. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, meus amigos, né, que estão participando aqui da organização. Incrível o projeto, tá? Então, de parabéns. E é tão bom a gente estar Pena que o tempo é curto, né? A gente falar todos os assuntos, mas assim, tá colaborando de alguma forma, né? A gente está discutindo sobre negócios, direito. Eu estou à disposição. A hora que você quiser chamar, pode marcar que a gente está aqui sempre conectando com vocês. Estão de parabéns com o projeto. Só sucesso. Obrigado, só agradeço. E para você que quer seguir a nossa página no Instagram, vai lá, @podcastchatbusiness. E você ainda que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, faça a sua inscrição e acompanhe todo vídeo novo que subir para a plataforma do YouTube. Você vai receber a notificação no seu celular. Obrigado por mais um podcast e até a próxima.